Boa noite a todos e a todas. Assim como prometido, estou aqui para cumprir minha promessa. Disse que a primeira palestra desse ano, nós falaríamos um pouco mais sobre o encontro com a sombra. Acho que é um tema psicológico que a gente já vem trabalhando há algumas palestras atrás. Mas aí, sobre a excelente sugestão de Oscar, o tema ficou justamente muito mais apropriado com a proposta das nossas reflexões essa noite, que é a reconciliação consigo mesmo. Encontrar com a nossa sombra representa justamente a nossa proposta de reconciliação integral com o nosso ser. Então, é a partir dessa contextualização que nós iremos refletir na noite de hoje. Desde já, eu aproveito o ensejo para, novamente, falar um pouco a respeito desse livro muito bacana, que foi recentemente publicado por Divaldo, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. E aí, basicamente, as nossas reflexões de hoje, maciçamente, vai centrar na segunda parte do livro, quando Joana vai nos introduzir falando sobre os desafios dessa jornada, e o capítulo que o Marlon Reikeidal trabalha, esse sim intitulado Encontro com a Sombra. Aproveitando já para fazer a propaganda, Marlon estará em nosso MIEP, agora no Carnaval. Então, quem se interessa, se esse tema, se esses temas relacionados, mais à questão da obra psicológica de Joana, quem tem interesse também de conhecer um pouco mais a fundo Jung, eu acho que a oportunidade, Marlon, além de palestra, também vai dar seminário durante o MIEP. Então, desde já, eu faço a propaganda, e não uma propaganda gratuita, tendo em vista que, particularmente, essa é uma obra que vem me impactando demais. Esse livro é um dos livros da codificação espírita, da produção da literatura espírita, que, particularmente, me impactou e vem me impactando. E eu acho que é uma oportunidade de nos aproximarmos de maneira mais profunda, mais, poderíamos dizer, mais clara e mais objetiva a respeito da obra psicológica de Joana de Ângeles e também dos ensinamentos de Jung, que é tão citado também por Joana. Vamos lá. Eu queria iniciar a estratégia do slide hoje. Raramente eu utilizo isso na minha palestra, mas comumente gosto de utilizar a leitura nas minhas palestras, é porque tem algumas passagens que eu achei tão rica, que é muito mais com a tentativa de prender um pouco mais a atenção, a concentração de vocês, para o que Joana e que para alguns desses pensadores vem nos presentear. Uma das citações que Joana traz, ela coloca o seguinte: por mais o ser negue determinadas características perturbadoras, elas fazem parte do seu processo de crescimento, não devendo ser contestadas ou ignoradas, porquanto mais se agigantam nos painéis. Antes, pelo contrário, é impositivo e inadiável o enfrentamento cordial, numa vivência em que todos os sintomas e fenômenos dela decorrentes sejam absolvidos pelo self amadurecido e autoconsciente. Essa citação, para mim, por si só, já sintetiza essa reconciliação consigo mesmo. É o intuito de nós nos apropriarmos de maneira amadurecida da nossa própria sombra, desses aspectos que são negados de si e desses aspectos que nos perturbam, que tanto nos afetam com relação aos nossos conflitos, sejam pessoais, sejam interpessoais, e tendo em vista a nossa resistência a nos encontrar com esses aspectos, nós acabamos dificultando o nosso próprio processo de crescimento espiritual, pessoal, emocional. Então, o que Joana nos coloca é que nós precisamos estabelecer esse contato com a nossa própria sombra. Mas uma observação que eu acho muito interessante, ela coloca que esse enfrentamento precisa ser cordial. Cordial. Essa é a grande representação. Até porque ela tem plena consciência que esse processo não é fácil para nenhum de nós.
Se fôssemos, com certeza já estaríamos bem mais evoluídos do que estamos hoje. É justamente porque o enfrentamento com o nosso lado, que é feio, que é negado, que é vergonhoso, é justamente por esse processo ser tão difícil que nós acabamos por tardar o nosso progresso, que poderia ser muito mais rápido do que está sendo. E esse enfrentamento precisa ser cordial para a gente não entrar na amarra do sentimento de culpa, que antes de nos fazer evoluir, nos paralisa ainda mais. Então, essa citação acaba sendo uma síntese, porque nós precisamos amadurecer a nossa própria consciência, a fim de que esse encontro possa se dar de maneira salutar. Que o encontro com a sombra, ele possa servir para nós como instrumento para o nosso adiantamento, e não como um processo que venha dificultar ainda mais o nosso progresso espiritual. E aí eu vou para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele faz essa sábia pergunta à espiritualidade na questão 919. Particularmente, eu acho essa uma das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos. E aí eu já os convido para ler na íntegra, porque após essa pergunta tem um comentário enorme de Santo Agostinho, comentário esse que nós já trabalhamos numa palestra anterior, quando a gente falou sobre o autodescobrimento. Então, eu acho que é uma página, um trecho que sempre vale a pena a gente revisitar. Kardec faz a segunda pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, a pergunta que ele faz é o meio rápido e eficaz. O que a gente pode utilizar nessa vida para que a gente possa nos melhorar e também resistir ao mal? E a espiritualidade responde. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E em um dos comentários destacados de Santo Agostinho é quando ele coloca que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave para o progresso espiritual. Então, a gente já está partindo do pressuposto que a gente não vai evoluir abrindo mão do autodescobrimento. Ponto. Não há possibilidade de evolução. Se não há possibilidade de evolução sem o autodescobrimento, vamos fazer o quê com isso? Essa é a chave para a reconciliação. Quando a gente se propõe a se autoconhecer, quando a gente se propõe a entrar nessa jornada, nós precisamos estar convictos de que vai ser uma jornada trabalhosa, dolorosa, mas que é ela que vai fazer com que a gente consiga atingir o nosso êxito. Não há possibilidade de progresso individual se nós abrirmos mão do autoconhecimento. Então, por isso que encontrar-se com a nossa sombra é uma das tarefas, um dos deveres de casa que nós devemos cumprir. Olha essa observação que Jung faz. O encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, um encontro com a própria sombra. A sombra é, no entanto, um desfiladeiro, um portal estrito cuja dolorosa exiguidade não poupa quem quer que desça ao poço profundo. Mas, para sabermos quem somos, temos de nos conhecer a nós mesmos. A descida às profundezas sempre parece preceder a subida. Não há possibilidade, e esse é o nosso propósito, atingirmos o estado de angelitude, se antes descer ao inferno, que é nos encontrar com o nosso próprio lado sombrio. Por isso que eu gostei muito da sugestão de Oscar, de reconciliação, porque encontro com a sombra é um tema meio temeroso, né? Eu acho que, se tivesse ido para o panfleto esse tema, acredito que só um terço dos participantes estariam aqui. Reconciliação, acho que representa esse encontro cordial. Essa tarefa que todos nós deveremos fazer. E eu acredito que ainda o termo mais aplicado seria nem reconciliação. Seria reconciliando. Porque o ando é processo. Porque o ando está acontecendo.
Então, nós temos essa possibilidade de compreender que, quando as coisas estão a caminho, ela está acontecendo. Então, não é uma reconciliação. Hoje eu vou reconciliar comigo mesmo e amanhã eu serei uma nova pessoa. Estamos reconciliando-se gradativamente. Porque esse é um processo que requer de nós muita paciência e perseverança. E, para isso, nós precisamos ser corajosos. Porque descer às profundezas de si não é processo fácil para ninguém. Não é à toa que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a dádiva do esquecimento quando nós reencarnamos. É porque Ele tem plena ciência que acessar todo o passado sombrio nos desestrutura emocionalmente, psicologicamente. Empata as nossas relações, as reconstruções das necessárias relações que a gente precisa, ajustar nessa vida. Mas não é porque o esquecimento faz parte da cota de misericórdia divina que a gente tem que abrir mão de se conhecer. É um processo completamente diferente. Porque essa descoberta do autodescobrimento vai me dar chances de, paulatinamente, eu ir devagando, devassando essas descobertas. Porque é a partir do nosso amadurecimento emocional e psicológico que a gente vai tendo condições de acessar um pouquinho mais aqui, mais acolá, e fazer esse processo, que é um processo gradual. Olha essas duas observações interessantes que Marlon nos traz. Ele coloca que a formação da nossa personalidade se dá a partir dos choques entre a coletividade e a individualidade. E desses choques decorre a sombra, posto que ela é a coisa que a pessoa não tem desejo de ser. Uma das referências psicanalíticas mais trabalhadas que Freud nos presenteou foi o mal-estar da civilização. Quando ele coloca que, quando nós adentramos no estado de civilização, nós, por si sós, fomos presenteados com esse mal-estar. Tendo em vista que, quando vivíamos apenas no estado de instinto, onde não havia o livre-arbítrio e o senso moral, supostamente não havia sofrimento. Porém, para entrarmos no estado de civilização e nos desenvolvermos, inclusive na condição de homem, gente, e aí, atrelando isso à doutrina espírita, nós precisamos abrir mão da satisfação de muitos desejos para viver em coletividade. Trabalhar esse equilíbrio entre o que é que eu vou abrir mão da minha individualidade, da coletividade da individualidade, sempre haverá perdas. E isso que a gente perde, e isso que a gente faz questão de não escolher, porque socialmente é feio, porque socialmente não é educado nem civilizado, isso não se perde. Isso é só recalcado em nosso inconsciente. Não é pelo fato de ser recalcado que ele não exista na nossa personalidade. Essa é a grande questão. Não é porque a gente esqueceu, faz questão de não lembrar, morre de medo de acessar, que a sombra não exista. E que não componha a nossa personalidade. Imaginemos, então, atrelando isso aos esclarecimentos espíritas, tendo em vista tantas e tantas reencarnações que nós já transitamos, desde o estágio mais primitivo ao estágio que estamos transitando hoje, por quantas coisas nós já não passamos. E boa parte delas fizemos questão de esquecer. Mas não é porque esquecemos que ela não compõe a nossa história. E a importância de compreendermos que é nesse manejo entre persona, que é aquilo que está visível, consciente, e sombra, aquilo que está inconsciente e esquecido, isso é o que nos compõe. E no processo de autodescobrimento, não dá para a gente investir só em persona, em máscara. A gente precisa também descobrir a nossa sombra para compor a nossa integralidade. E é a partir desse encontro que a gente vai ter a oportunidade de sublimar, transmutar essas características ainda sombrias em aspectos e energias potencializadoras. Para que isso possa acontecer, a gente precisa se encontrar.
O Marlon ainda coloca: a sombra está na oposição da parte consciente. Alguém aferrado à imagem de mal, grosseiro ou rude, trará à sua sombra os aspectos da bondade, da generosidade e da delicadeza. E para esse alguém acessar seu lado sombrio, será tão doloroso e desconfortável como para o sujeito supostamente dotado de bondade descobrir-se carregado de maldade. Eu acho essa uma das observações mais interessantes que Marlon traz. Porque, comumente, nós também temos essa tendência de achar que o que está lá em nossa sombra é só o que não presta. E o que ele tenta nos colocar é que não há valoração de negatividade e positividade com relação a isso. Porque nós também devemos acessar que muitas pessoas, por uma questão de defesa, devido a um ambiente social rude, às adversidades, à vulnerabilidade que esse ser humano está naquela circunstância, a defesa dele pode ser o bicho mau, a cara de turrão, aquele que vem amedrontar. Essa é a sua persona. Essa é a máscara que ele precisa carregar, às vezes por uma questão, inclusive, de sobrevivência, nesse meio rude, que assim o acolheu. Para essa pessoa se reconhecer como uma pessoa boa, é tão difícil quanto o bom reconhecer o seu lado ruim. É por isso que isso não está na ordem da valoração. Isso está na ordem da subjetivação. E também a gente acaba com aquela ilusão de polaridade. Ah, eu estou no lado bonzinho, o outro está no lado malzinho, ou vice-versa. A partir do momento que a gente entende que o que é sombra e o que é persona são coisas que são conhecidas e desconhecidas. E a partir do encontro com esse desconhecido é que eu vou elaborar esse meu processo de autodescoberta. E aí eu queria só fazer mais uma observação com relação a isso que me chamou muita atenção. É dessa forma que o que se acha mal precisa ser investido em amor para acessar a sua bondade. Porque é dessa maneira que a gente vai poder humanizar o sujeito, ou melhor, o sujeito vai poder humanizar-se. Porque é a partir desse contexto onde a gente vai descobrir que somos mesclas de sombra e de luz, que somos mesclas de positividade e de negatividade. A sombra não silencia a repressão. Isso é uma observação interessante, porque não é porque eu quero negar, não é porque eu quero esquecer, que a sombra vai ficar quietinha no lugar dela. Por mais que eu reprima esse lado que eu quero esconder, saibam que a sombra não silencia. E quanto mais energia nós investirmos em querer ocultá-la, mais força estamos dando a ela. É por isso que a gente acaba instrumentalizando esse grito da nossa sombra através das nossas doenças, das complicações dos nossos relacionamentos, dos transtornos de toda a ordem que nós adquirimos e ficamos sem saber o porquê, o que é que isso está querendo me dizer. No final das contas, talvez seja muito mais a convocação que a nossa sombra está fazendo, tendo em vista que a nossa alma anseia por integralidade. Se todos nós somos deuses, se todos nós somos luzes, assim como Jesus nos apresentou, vocês acham que a nossa alma vai ficar acomodada o resto da eternidade, fazendo com que a nossa persona fique fazendo de si, buscando ser uma pessoa que não é, e o nosso ser iluminado que nós somos, vai ficar esperando, é? É óbvio que a nossa alma vai requerer convocar a nossa sombra em busca de integralidade. Porque para que possamos aperfeiçoarmos enquanto seres imortais, fadados à perfeição, esse encontro precisa ser feito. E não adianta a gente ficar querendo postergar, que mais cedo ou mais tarde essa convocação nos será posta. E Marlon coloca, quanto essa fase delicada, desculpa, Joana,
essa fase delicada que altera significativamente o comportamento é, sem dúvida, o maior desafio da jornada de autoiluminação. Porque somente se torna execuível quando este amadurecimento e coragem psicológica para o autoenfrentamento. Então, esse encontrar não é fácil. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis. Às vezes a gente consegue ser caridoso na prática, paciente, sendo tudo isso uma fachada. Podendo ser tudo isso uma fachada. Uma armadilha que nós mesmos criamos para nós mesmos, para querer nos convencer que já somos perfeitos. Então, se deparar com esse encontro de que nós não somos tão perfeitos, de que nós não somos o que nós achamos que somos, é a fase mais delicada nesse processo de autoiluminação. E requer de todos nós coragem. Coragem. Coragem e amadurecimento para que a gente possa assumir essa jornada. Porque, tendo em vista a dificuldade que esse processo nos traz, não sou eu que estou dizendo, é a Joana que coloca, que uma das tarefas, o maior desafio para a nossa autoiluminação, nós precisamos ter muita coragem. O Marlon traz uma referência dessa psicanalista inglesa, onde ela nos aponta 6 formas de identificação da sombra. E aí eu acho que são dicas interessantes, né, para aquele que está querendo se autoconhecer e descobrir, né, sair dessa enganação e dessa acomodação a respeito do que acredita que é. E ela apresenta algumas dicas que eu achei bem interessante explorar. Eu vou colocar de maneira mais rápida, porque o nosso tempo é curto e tem muita coisa a se falar. Acho que, se brincar, esse tema daria um seminário completo. Ela coloca o seguinte: qual a forma que a gente pode identificar a nossa sombra? Ela coloca nos sentimentos exagerados em relação aos outros, no feedback negativo daquele que nos serve de espelho. Por isso, tão importante é a gente escutar a crítica negativa das outras pessoas. Muito importante, gente, a gente ter esse feedback. Porque é muito difícil a gente descobrir a nossa sombra. E sozinho, então, nem se fala. Não é à toa que nós somos seres sociais. É porque a gente precisa do outro para ser espelho. Por isso também é muito simbólico o título desse livro, Espelhos da Alma. Nós precisamos do outro nesse processo. Então, é importante que a gente escute e acolha os feedbacks negativos que a gente tem das outras pessoas. Por que a gente se afeta tanto com os sentimentos em relação aos outros? Por que fulaninho é desse jeito? Por que eu me afeto tanto com o jeito desse outro? Nas interações em que continuamente exercemos o mesmo efeito perturbador sobre diversas pessoas. Então, às vezes, a gente acha sempre que o problema é outro. Por isso que eu gostei muito do tema do seminário de Marlon. Ele diz: o inferno são os outros. Esse é um dos subtópicos do seminário dele. O inferno são os outros. Porque, comumente, é isso que nós fazemos. Nós nos queixamos, a gente sai, muda não sei quantas vezes de trabalho, a gente é reclamado em casa por conta daquele defeito, as pessoas que nos são mais próximas nos apontam aquele defeito, mas a gente acha que o problema está no outro. Mas, assim, vamos só utilizarmos a lógica. Se fulano, beltrano e cicrano reencidamente apresenta aquele defeito, é questão de lógica, gente, inteligência, no mínimo vamos acolher e refletir. Nos nossos atos impulsivos e não intencionais. Então, é muito interessante a gente estar atento a essa vigilância que Jesus faz, que Jesus nos recomenda, é muito importante. Né? O que é que os nossos atos impulsivos nos falam? O que é que eles nos revelam? É só porque o outro está me fazendo raiva e eu reagi assim? É porque só o outro pisou no meu calo e eu estou reagindo assim? Né? O que é que essa minha impulsividade, né, me apresenta, me esclarece? Nas situações em que somos humilhados, é muito importante a gente estar atento a como é que a gente reage. Com soberbia, com sentimento de inferioridade, com orgulho. É importante a gente ter esse termômetro, né, do como é que o outro me afeta em situações em que sou humilhado. Na nossa raiva exagerada em relação aos erros alheios.
Então, estejamos também muito atentos, né, de que forma nós reagimos exageradamente em relação aos erros alheios, porque isso acaba sinalizando de maneira muito clara o que nós somos. Aquilo que nos afeta é porque nos pertence. Esses dois outros psicólogos, o Cone e o Steve Wolf, também traz algumas dicas em que a gente também pode identificar e se encontrar com a nossa sombra. Ele coloca, em nossas vergonhas secretas, aquilo que a gente às vezes acha que é obsessão, gente, às vezes não é. Quer dizer, muitas vezes não é. E muitas vezes, se o é obsessão, é porque colou conosco por conta das nossas afinidades. Então, se a obsessão colou conosco por conta das nossas afinidades, o conteúdo é de quem? É nosso. Em nossas vergonhas secretas, em nossas projeções, naquilo em que mais julgamos o outro, naqueles em que mais reclamamos do outro. Então, estejamos atentos, que também isso é uma boa sacada para a gente poder conhecer a nossa sombra. Em nossos vícios, em nossos atos falhos, é um termo, né, bem psicológico, mais particularmente psicanalítico. É aquele deslize na fala, é aquilo que eu nem queria dizer e que saiu. Então, também estar atento a esses atos falhos, que eles revelam muito dos nossos conteúdos inconscientes. No nosso humor, nos nossos sintomas físicos, as nossas doenças também são muito reveladoras. Nos nossos sonhos, né, nós precisamos estar mais atentos aos nossos sonhos. É óbvio que a doutrina espírita também esclarece que nós temos diversas categorias de sonhos, desde sonhos fisiológicos, a sonhos espirituais e também sonhos de cunho psicológico, onde o nosso consciente também nos revela. E nos nossos trabalhos criativos. Porque quando a gente acessa, quando a gente experimenta vivenciar mais a arte, a criatividade, é como se a gente desse uma retaguarda aos nossos conteúdos mais conscientes, mais cognitivos, e deixasse expressar um outro lado pouco conhecido de nós mesmos. Acho muito interessante essa citação de Marlon, quando ele coloca: é imperativo afirmar que ninguém faz com que o outro enxergue a sua própria sombra. Para mim, só essa pequena frase foi um dos grandes ensinamentos que esse livro me presenteou. E faz-o refletir que aquele tão comum, passar na cara, que a gente conhece, o passar na cara não adianta. Nós adoramos passar na cara. Quando fazemos, quando julgamos, quando queremos mostrar, escancarar na cara do outro o defeito dele. É imperativo afirmar que ninguém faz com que o outro enxergue a sua própria sombra. Ninguém. Então, nesse processo, que é difícil para mim, que é difícil para o outro, paciência, tolerância. E esse é um aspecto muito importante também para a gente refletir, que não é a nossa responsabilidade o crescimento do outro. Podemos ser colaboradores, se o outro quiser. Podemos ser reveladores da verdade, se o outro se abrir. Então, a responsabilidade pelo meu progresso é minha, a do outro é do outro. Consequentemente, se a gente está falando aqui, dando dicas, né? A gente sabe que Joana sempre apresenta a importância da meditação para que a gente silencie desse arvoroço que é a nossa mente e consiga escutar um pouco mais a profundeza da nossa alma. Se ela recomenda a oração, a fim de que a gente possa ter contato com a espiritualidade superior, para que, através da intuição, a gente possa receber revelações que são importantes para o nosso crescimento. Se a gente está dizendo de tudo isso que é importante fazer, que pouco a gente faz, e que mesmo a gente agarrando todos esses instrumentos, mesmo assim, é difícil se autodescobrir. Mesmo com todos esses recursos, é difícil se autodescobrir. Se é difícil a gente conhecer que tem propriedade a nossa própria sombra, imagine que pretensão é a nossa, querer que o outro enxergue a sombra dele. Então, isso faz parte do nosso aprendizado. A gente pode fazer com que o outro se estimule a se conhecer, mas sempre a responsabilidade pelo seu progresso será dele. Duas observações muito interessantes que o Jung faz.
Em todas as nossas relações há conteúdos inconscientes. Em todas. Desde aquela pessoa que eu escolho para me casar, desde aquele ofício que eu abraço para trabalhar, desde as relações que eu me comprometo no dia a dia, seja nas amizades, seja nos encontros, seja na família que eu tenho, em todas as nossas relações há conteúdos inconscientes. Entretanto, quando eles são reprimidos por medo de contato, acabarão por interferir de modo mais ostensivo na forma de vermos, avaliarmos e nos relacionarmos com as pessoas, por ter um fator inconsciente que trama as ilusões que encobrem o mudo e o próprio sujeito. Quanto mais a gente se esconde, quanto mais a gente quer deixar a nossa sombra lá para debaixo do tapete, mais difícil é a gente entender o que é que acontece nas nossas relações. O que é meu, o que é do outro. Onde é que está a minha responsabilidade, a do outro também? É justamente porque a gente não consegue isso que a gente mistura tudo num balaio de gato só. E o pior, a gente ainda diz, olha, esse balaio de gato todinho é teu, eu não tenho nada a ver com isso. É isso que a gente faz. Complicando ainda mais as nossas relações e também se complicando. Olha essa outra observação que o Jung nos traz. É trágico ver como uma pessoa estraga, de modo evidente, a própria vida e a vida dos outros. E como é incapaz de perceber até que ponto essa tragédia parte dela e é alimentada progressivamente por ela mesma. É isso que nós fazemos. E é por isso que é tão difícil se relacionar. Freud já dizia que dos mal-estar que nós vivenciamos, o mais difícil são as nossas relações. É o que mais nos traz sofrimento. São as complicações que nós temos nas relações. Não é à toa, gente, que a gente progride, a gente adquire habilidades absurdas na inteligência, em nossos desenvolvimentos de outra ordem, mas às vezes a gente empaca 5, 6, 7 reencarnações com um problema mal resolvido com uma pessoa. É ou não é? Basta o testemunho da literatura espírita para nos falar isso. Onde a gente mais se complica são nas relações. A gente desenvolve inteligência, a gente aprimora o nosso corpo, a gente pode trabalhar os progressos tecnológicos, mas quando fala em relação, a gente ainda é guri mimado, que mal entrou no berçário. E isso representa justamente esses conteúdos que atravessam as nossas relações e que nós estamos negligenciando de reencarnação a reencarnação. Então, o problema do marido, o problema da esposa, o problema são dos filhos, a gente sempre fica jogando, né, a complicação para o outro, sem saber que o marido que escolheu fomos nós, a esposa que escolhemos fomos nós, e as nossas próprias escolhas, elas estão atravessadas por esses conteúdos inconscientes. Então, aquela historinha de dedo podre, não é o dedo não, só não. A gente escolhe ruim pelas nossas identificações complicadas. Então, o dedo podre não é porque o outro aqui não presta e chegou assim do nada na minha vida. Não, chegou por atração em que as minhas relações e escolhas inconscientes faz com que isso verdadeiramente aconteça. E aí, olha essa observação que o Marlon Rickdal faz. Essas aparentes pessoas-problemas não nos procuram. Agora podemos entender que somos nós quem as procuramos para poder projetar o nosso conteúdo. Ou até, francamente, muitas delas podem nem existir como imaginamos. Somos nós que as criamos dessa forma, pela projeção de nossos complexos. Com isso, acumulamos muitos prejuízos para as nossas relações. Muitos e muitos. Eu lembrei de uma cena, quando ele falou, né? Pode ser que essas pessoas nem sequer possam existir da forma como a concebemos. Na reprise que passou da história de Dalva, de Oliveira e de Elivel, teve uma cena entre os dois filhos, uma fala, uma conversa entre eles que me chamou muita atenção. Quando o filho mais novo disse para o filho mais velho assim, nem parece que nós temos o mesmo pai. E era a mesma pessoa. Porque a maneira como nós construímos a relação com um ou outro é diferente. Realmente é. Às vezes são os nossos conflitos mal resolvidos com relação à projeção que estabelecemos com aquela pessoa que fazemos dela o cão chupando manga
enquanto outra pessoa tem uma percepção completamente diferenciada a respeito deste mesmo ser. Então, é importante que a gente possa cada vez mais se conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se responsabiliza pela gente o que é e menos a gente reclama e julga os outros. Olha essa observação de Joana. Todos aqueles que são portadores de sombra, e todos o são, em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha, de constrangimento e procuram disfarçá-la. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. O ser mais hábil no disfarce é sempre o mais homenageado e querido, produzindo-lhe maior soma de conflitos, porque se vê obrigado a continuar a aparecer aquilo que realmente não é. Então, a gente cria múltiplos problemas com relação a isso. Primeiro que, quando a gente homenageia e acha que o outro é demais só pela aparência que ele leva, a gente, além de estar se iludindo, a gente ainda complica o processo do outro. Porque não há nada mais constrangedor para o nosso próximo que simplesmente não corresponder às nossas expectativas. Muitos de nós atrasamos o nosso progresso por conta disso. Porque a gente está tão preocupado em ser o que o outro quer que a gente seja, que a gente perde tempo e energia segurando essa máscara. E aí, quando a gente começa a querer tirar essas máscaras, aí o outro diz, espera aí, eu não conhecia essa criatura. Ela sempre estava lá. E você está constrangendo ela a poder se melhorar, porque você quer que ela fique novamente colocando aquela máscara. Além disso, que tipo de sociedade a gente produz com esse comportamento? Uma sociedade hipócrita. E eu lembrei muito de Jesus quando Joana colocou essa questão da sociedade hipócrita, porque acho que era uma das palavras de grande exortação que Jesus fazia. Porque eu tenho certeza que ele, quando nos olhava, ele tinha um raio-x espiritual. Então, ele sabia quem éramos. Conhecia infinitamente mais a nossa sombra do que nós mesmos. E, por fazer esse raio-x espiritual, aí via a gente naquele blá, 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 blá. A primeira coisa que ela jogava na nossa cara era hipócritas. Dizia assim, acorda. Vai se conhecer. Eu sei quais as intenções que está por trás das tuas palavras e do teu comportamento. Nessa denúncia a essa sociedade hipócrita que nós estamos ajudando a perpetuar com essa hipocrisia de querer andar pelas aparências e descartar o que é essência. Olha essa observação que interessante. Viver o confronto com a sombra não quer dizer ser tomado por ela. Eu acho essa uma das ressalvas mais importantes que o Marlon faz. Não é porque é importante se encontrar que a gente vai ser condescendente com esse lado complicado de nossa personalidade. Então, encontrar-se com a sombra, confrontar-se com ela, não quer dizer ser tomado por ela, em uma submissão aos seus impulsos que se torna tão ou mais prejudicial do que a repressão. A diferença entre aceitação e identificação com a sombra. É importante que os elementos do inconsciente falem para nós e não através de nós. Contatar a sombra é uma arte. Não reprimir, mas discipliná-la. A disciplina implica encarar um problema ou uma qualidade negativa e decidir resistir-lhe em certas circunstâncias. Essa observação é uma observação muito importante, porque não é porque eu vou encontrar com o meu lado sombra, que é o orgulho, que é a inveja, por exemplo, e vou dizer, tá, agora para eu viver na integralidade, eu vou precisar dar vazão à minha inveja. Não é isso. Esse conteúdo inconsciente que eu nego precisa ficar claro para mim, para que cada vez mais eu possa decidir conscientemente se eu quero dar asa para a sua manifestação ou não. Esse é o trabalho. É conhecer, porque é só conhecendo
que eu posso disciplinar, que eu posso transmutar essa energia, que hoje me acaba enquanto ser espiritual, que eu quero investir, que hoje me amedronta através de tantos transtornos, de tanto vazio existencial que está por aí, e que eu não consigo dar conta disso. Então, eu preciso conhecer a minha inveja. Eu preciso conhecer o meu orgulho, a minha prepotência, a minha soberba, a minha agressividade. Isso precisa ficar claro para mim. Isso não quer dizer que eu vou ter que ser assim para ser eu mesma. Aí o que a gente vai estar fazendo? Voltando para o primarismo. E não é essa a proposta. A proposta é ter acesso, conhecer e disciplinar. Porque agora eu vou dizer, tá, como é que eu vou trabalhar essa agressividade? Eu vou dar vazão a esse impulso ou eu agora vou fazer um trabalho para poder canalizar essa energia de forma positiva? Essa é a proposta da jornada terapêutica. Essa é a proposta da reconciliação consigo. Ter acesso aos nossos conteúdos e dar um novo tom para as nossas vidas. E aí Joana nos presenteia com essa citação. Direcionar toda essa energia vigorosa para os campos da harmonia interna, da cultura, da beleza, do descobrimento da vida e de seu profundo significado existencial. É o que alguns psicanalistas falam, trabalhar os nossos aspectos negativos sublimando-os. Porque essa energia ela vai existir, mas a forma como ela vai ser manifestada vai depender da nossa disciplina em relação ao contato que nós temos com a nossa sombra. E aí o Sanford usa o exemplo de Paulo justamente para simbolizarmos como ele soube fazer adequadamente o encontro com a sua sombra. E nesse comportamento de Paulo, ele coloca, Paulo de Tarso, ele usa o exemplo de Paulo de Tarso para mostrar um comportamento de integridade moral a partir do autodescobrimento. Garante que o fato de ele conhecer a sua condição, quando afirmava do mal que fazia e não queria, e do bem que queria e não fazia, é o que o tornou íntegro. Para mim, essa é uma das passagens de Paulo que mais fala a minha alma. E ela representa justamente o que o encontro com a nossa sombra representa. A gente agora já começa a racionalizar, porque a gente conhece os nossos conteúdos e diz, poxa, aqui eu não quero errar mais. Mas ainda erra. Porque é processual. Ai, como eu queria fazer a coisa certa. E às vezes não consegue. Mas ter a consciência das nossas limitações já é um enorme passo. E também ter a consciência do bem que se quer fazer é outro grande salto. E é a partir desse conhecimento profundo que a gente vai estabelecer um contato com a nossa integralidade. Por isso que fez de Paulo um ser íntegro. Porque ele sabia reconhecer as suas próprias limitações e também as suas potencialidades. Paulo tinha uma visão muito profunda a respeito de si e do ser humano, de suas limitações e dificuldades. E isso fez o grande seguidor de Jesus. Ter consciência de sua sombra o tornou mais forte. E é por nos desconhecer que a gente ainda é tão fraco. A gente é tão fraco porque a gente acha que se amarrar a aparência é suficiente para se achar uma pessoa boa. Onde, no primeiro equívoco que o outro faz, no primeiro cutucar que o outro nos provoca, aquela máscara cai por água abaixo. Aí a gente fica se martirizando. Ou dizendo que não presta, ou dizendo que isso foi interferência de Satanás. Foi o encosto que chegou. Foi o obsessor que me atanazou. Foi qualquer outra pessoa que aquilo fez. E não nós, que ainda somos muito frágeis e não conseguimos conhecer ainda esses calos que tanto nos provocam e tanto apertam o nosso sapato. Então, foi justamente por muito conhecer a sua sombra que Paulo se fez tão forte em seu testemunho como seguidor de Jesus. Olha que passagem evangélica linda, já tinha lido
Romanos 2 todo, mas não tinha dado a devida atenção, e Marlon nos fez prestar atenção para essa passagem de Paulo, que está em Romanos 2, no capítulo 12, desculpa, não é 2, é capítulo 12, no versículo de 6 a 10. Olha que sabedoria presenteada por Paulo. Ele diz o seguinte: nada digo para que ninguém faça de mim uma ideia superior ao que vê em mim, ou que me ouve dizer. Além disso, para que o caráter extraordinário dessas revelações não me exalte. Foi colocado um espinho na minha carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e impedir que eu fique exaltado. Por isso, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me declarou: basta-te a minha graça, porque o meu poder chega ao auge na fraqueza. Com grande prazer, pois, é que porei o meu orgulho, sobretudo, nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder do Cristo. Porque, quando estou fraco, então é que sou forte. Eu acho essa uma das passagens super simbólicas. Vale a pena vocês lerem o comentário mais extensivo que o Marlon faz a respeito dessa passagem de Paulo, tendo em vista que eu não tenho uma capacidade que ele tem de fazer uma articulação tão poética. Mas uma das observações que eu acho muito interessante nessa passagem de Paulo, primeiro, ele era conhecedor do seu orgulho. Ele era. Ele conhecia a sua trajetória. Ele não negava o que ele tinha feito. E por ser conhecedor do seu orgulho, ele era muito vigilante quanto ao que podia o exaltar. Quando ele coloca o seu orgulho em suas fraquezas, ele se reconhece. Ele sabe onde é que ele precisa trabalhar. E outra simbologia muito interessante nessa passagem é quando ele coloca um anjo de Satanás. Ele nomeia um anjo de Satanás, que é esse espinho cravado em sua carne pelo anjo de Satanás que o ajuda em seu processo de descoberta. E às vezes é justamente nas dificuldades, no reconhecimento das nossas limitações, em que nós buscaremos a nossa própria fortaleza. E é por isso que nós seremos fortes quando reconhecermos as nossas fraquezas. Eu queria terminar com essa citação do Jung, que eu acho muito representativa nesse processo necessário de aceitação de si mesmo, de reconciliação com a nossa própria sombra, em busca da nossa integralidade. Quando Jung coloca que a aceitação de si é a essência do problema moral. E ele nos diz: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesma, e preciso da esmola da minha bondade, e que eu mesma sou o inimigo que é necessário amar. O que faremos? Essa é a proposta da reconciliação. E como Joana nos sinalizou, esse encontro precisa ser cordial. E para finalizar, Denise, já vou passando as últimas passagens, eu queria deixar a letra dessa música, que eu acho que representa esse caminho de reconciliação consigo mesmo. A música de Milton Nascimento, Caçador de Mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim,
doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Presa a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. E que nessa caça simbólica possamos ser amorosos conosco mesmo, a fim de que essa reconciliação seja branda e terna. E que o Mestre Jesus sempre será o nosso guia seguro nessa jornada tão difícil, sombria e dolorosa, mas que é através dela que atingiremos a nossa própria iluminação. Muita paz a todos.